essa honraria esse ano. Mas como começou a sua fé lá? Eu vou contar um pouquinho para vocês. E é uma história bem triste. Aliás, a minha ideia aqui não é trazer a parte triste, mas é para trazer a edificação de tudo aquilo que Deus fez sobre a minha vida e agora está fazendo através da minha vida. E acredite, se eu estou aqui, se existe um improvável na sua frente, uma pessoa que com certeza não deveria estar aqui nessa plataforma, que provavelmente já estaria morto, acredite, se para mim teve jeito, para você também tem. Você pode ter certeza disso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 14, ou no seu celular, como você quiser. Eu quero só fazer menção de um texto e serei bem breve em relação a isso. Mateus 14, versículo de número 24, diz assim, ó: enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, em algumas outras versões, na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram: é um fantasma! Gritaram cheios de medo. Podemos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu peço que através daquilo que o Senhor vai falar com os teus filhos nessa noite, que o Senhor possa tocar no íntimo, no profundo. E eu tenho certeza, Pai, que coisas que serão ditas aqui nessa noite vão fazer sentido para os teus filhos. E isso vai trazer uma transformação. Isso vai trazer um discernimento diferente a respeito de coisas que eles estão vivendo. E eu creio que haverá também salvação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, como eu falei para vocês, meu nome é Alan e eu sou nascido e criado aqui em Florianópolis. Mas o seu sotaque é um pouco diferente, não é tão manezinho. Ô cara, para, tá louco? O que é isso? O sotaque é um pouco diferente, sim. Quando eu tinha 12 anos de idade, vou pular para essa parte já para ganharmos tempo, eu descobri que a minha vida não era um mar de rosas. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu descobri que o meu pai traía minha mãe a vida inteira. E então, a minha mãe descobriu isso também. E ao descobrir isso, ela entrou numa depressão tão profunda que ela foi internada em clínicas psiquiátricas. E ela passou por diversas clínicas. E até hoje, o que ela passa tem decorrência deste passado. Ela foi internada na clínica e quem foi junto? Eu? Não. Eu fiquei em casa sozinho. Por quê? Porque meu pai não estava mais lá. Só que aí eu me enfornei dentro de um quarto. E ali naquele quarto, com 12 anos de idade, eu experimentei uma coisa chamada depressão. E eu creio, provavelmente, que muitos de vocês já passaram por isso, ou talvez alguns até estão passando. Eu espero que em nome de Jesus, nessa noite, se tem algum resquício disso sobre a sua vida, você será liberto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a jogar jogos online. Quem aqui gosta de jogar um jogo online, um videogame, um FIFA, alguma coisa assim? Eu ainda gosto de jogar um pouquinho. Mas naquela época, era a única válvula de escape que eu tinha. Por quê? Porque minha vida era um lixo. Literalmente, uma droga. E eu, por muitas vezes, pensei: por que eu estou vivendo? Qual que é o sentido para mim? Eu me vi com 12 anos de idade, sem a mãe em casa internada, sem meu pai que tinha fugido de casa. Ele encontrou uma de suas amantes, começou uma nova família com essa amante. Teve a minha irmã, que é uma bênção de Deus, que inclusive mora aqui em Palhoça. E eu fiquei simplesmente sem eira nem beira, sem saber o que fazer. Então eu me afoguei em jogos online, jogos de computador. E eu jogava o dia inteiro. Só que os jogos que eu jogava, e eu tenho 38 anos já, então talvez você nem conheça esses jogos que eu vou falar aqui agora, mas enfim, chamava Priston Tale. E era um jogo onde os gringos eram os melhores. E eu já tinha uma cultura americanizada na minha casa, porque meu pai gostava de ouvir Beatles, essas bandas antigas americanas e britânicas. Então eu já gostava muito de música, eu já tinha uma familiaridade com o idioma. Para conseguir ficar bom nesse jogo, sabe o que eu fiz? Eu comecei a querer me comunicar com essas pessoas. E então durante 2 anos, aconteceu algo extraordinário. Eu aprendi o inglês fluente, que eu nunca tinha usado para nada. Mas Deus um dia saberia que isso seria usado para alcançar vidas para Jesus. Aonde você quer chegar com isso, Alan? Talvez você esteja passando uma situação na sua vida hoje que você não entende por que você está passando. Mas Deus lá na frente já sabe o porquê que você está passando isso. Foi potencializado aquele inglês que eu aprendi. Lá na frente você vai entender
o que aconteceu. Aí, 2 anos se passaram e eu conversava mais em inglês do que em português, porque eu ficava dentro daquele quarto enfurnado o dia inteiro. Eu repeti de ano por falta, eu quase não ia para a escola. E a minha mãe, indo de clínica internada para um lado, para o outro, não parava em casa, até que o meu pai me chamou para morar com ele. E eu fiquei por 6 meses. Só que a minha madrasta era uma pessoa envolvida em candomblé, essas coisas assim. Incorporava demônios. E eu já tinha o meu envolvimento no espiritismo, porque o meu nome é Allan, que era uma homenagem a Allan Kardec. E aqui em Santa Catarina você sabe que é muito forte isso. 7,5% das pessoas em Florianópolis são espíritas. Não estou aqui para criticar uma religião ou outra, mas estou falando dados estatísticos. E para mim, naquele momento, sabe o que aconteceu? Eu fui morar com meu pai. E essa mulher me entregava pratos nas mãos com comida, com cachaça, com essas bebidas fortes, e me levava dentro de uma salinha e falava: entrega lá essa comida. E eu ia lá, pegava o prato da comida, deixava lá, deixava aquela bebida, fechava a porta, colocava o cadeado e ficava na frente da porta. E esperava mais ou menos uns 30 minutos a 40 minutos. Eu queria ver aquele negócio acontecer para conseguir acreditar. E quando eu abria a porta e entrava lá de novo, não tinha mais comida, não tinha mais cachaça tinha sumido tudo. O mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. O mundo espiritual é mais real do que eu estou vendo você aqui agora, meu irmão. Eu consigo te ver. O mundo espiritual é muito mais real do que isso. E se nós não tivermos os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos estar entrando em cada latada, em cada problemão que a gente nem entende. E naquele momento eu não entendia. Até que chegou um dia crucial em que ela chegou para mim em uma reunião. Ela estava incorporada lá e ela falou assim: olha, você tem a visão aberta. Você quer ver? Eu falei: eu não quero nada, estou fora, tá doido? E nunca mais. E daquele momento eu falei assim: preciso voltar para casa. E a minha mãe tinha voltado de uma internação psiquiátrica. Foi só a brecha que eu precisei. Eu falei: minha mãe não está bem, mas eu vou voltar para casa, vou ficar com ela, vou, sei lá, com 13 anos de idade já, vou tentar cuidar dela. E começamos e continuamos a vida. Minha mãe foi melhorando aos poucos. Até que com 17 anos de idade, eu estou no centro ali de Floripa, ali na Felipe Schmidt, passando com a minha mãe. Em poucas vezes que nós caminhamos juntos, em poucas vezes que eu saía para as ruas, uma pessoa muito introspectiva, talvez você não consiga imaginar isso agora me vendo aqui falando, mas era essa pessoa. E então eu enxergo no chão um folhetim, pego esse folheto, pastor André, era um folheto falando a respeito de um curso de teatro. Eu falei: ó, mãe, olha isso aqui. Tem um curso de teatro, aí tinha um ator global na época que ia fazer, e eu não entendia nada de Globo, essas coisas assim, não entendia que o negócio era bizarro. Tal do Lúcio Mauro Filho, aquele tuco da Grande Família, ia fazer um curso aí. E aí eu olhei aquele folheto: mãe, olha isso aqui, você viu aquele ator vai fazer esse negócio, a gente vê de vez em quando na televisão, né? Acho que eu vou fazer esse curso, mãe, o que você acha? Ela olhou assim: você vai fazer teatro? Você não sai nem de casa, você não fala com ninguém, você não se comunica com ninguém. Eu vou fazer. Aí tá. Comecei a fazer esse negócio desse teatro. Chegando lá dentro, sabe o que aconteceu? Eu comecei a aprender a me comunicar com as pessoas. Eu comecei a aprender a ter uma didática. Eu comecei a aprender coisas que, graças a Deus, hoje eu uso e potencializo isso para o reino de Deus. E aí Deus começou a moldar a minha vida e eu não entendia aonde Ele ia me levar, porque eu não tinha o entendimento de quem era Deus. Por exemplo, eu tinha um vizinho que era daqueles bem assembleanos. E aí ele colocava de vez em quando aqueles radinhos de pilha, sabe, tocando, naquela época. Estou falando aí estou com 28, vamos botar aí 20 anos atrás. Aqueles radinhos de pilha bem ruim. Nós abrimos esse culto, aquela coisa bem estralada. E eu tinha raiva de crente. Eu odiava crente. Eu tinha um amiguinho na época que a gente ia assistir televisão, porque ele não podia assistir televisão na minha casa. Aí eu assisti televisão com ele aonde? Na venda, no mercadinho. Chegava lá, a gente assistindo Pato Donald, de repente ele só via: Tiago, vem cá! Era o pai dele, ele já saía correndo, e às vezes o pai dele batia nele no meio da rua. Eu falava: meu Deus, esses crentes são terríveis. Mas eu não sabia que um dia Deus me daria a referência do que é de fato ser um cristão. Porque uma coisa é você falar que você crê em Deus, outra coisa é você viver o cristianismo como estilo de vida. E eu não sabia
que eu não tinha a referência correta. Aí sabe o que aconteceu? Eu comecei crescendo. No teatro, nunca ganhei dinheiro nenhum com teatro. Você faz teatro? Não faz teatro, pelo amor de Deus. Misericórdia. Aí acontece o quê? Lá no teatro tinha um menino que tocava violão e queria ganhar dinheiro, porque no teatro não dava dinheiro. Aí a gente começou a tocar nos barzinhos em Floripa, fazendo os barzinhos, montamos uma banda, começamos a crescer, eu comecei a compor algumas canções, e de repente algumas canções que eu estava compondo, começaram a ir para outros estados, até que chegou aos ouvidos de um cantor chamado Cristiano Araújo, que até faleceu. Vocês lembram desse camarada? Lembra dele? Ele ia gravar uma canção minha. E então a minha música chegou em Goiás, é onde entra Goiás na minha vida. Com 24 anos, vários cantores, o Lucas Luco também ia gravar música minha. Então as coisas começam a acontecer, aí a galera começa a pesquisar quem é esse Alan Machado, que escreveu essa música, que fulano gravou, que ciclano gravou e tal. De repente, quando vai ver, um camarada franzino, magrinho lá de Florianópolis, que só queria ganhar o seu dinheiro, que só queria fazer, não tinha nada. Mas Jesus, se Ele tem um plano na sua vida, Ele vai te levar aonde for, não importa onde você esteja, não importa onde Ele vai te colocar, mas o que importa é, se Ele tem um chamado para você, Ele não vai desistir, e o escolhido não tem escolha. Ele não vai desistir, Ele nunca desistiu de mim. Aí sabe o que aconteceu? Eu cheguei em Goiânia e cheguei numa rua lá chamada Setor Marista. Nesse setor é boate para todo lado. Hoje em dia está fechando tudo, graças a Deus. Mas na época eu cheguei lá, eu cheguei deslumbrado, totalmente deslumbrado. Me convidaram e eu fui. Comecei uma dupla chamada Alain e Diego. E começamos a cantar, e começamos a crescer, começamos a evoluir. Até que chegou um dia em que a gente começou a fazer frente a grandes cantores. Por exemplo, a cantora Maiara e Maraísa abriam o nosso show na época. E quando elas entravam no palco para cantar, o povo olhava assim, volta, vai lá, volta lá para o palco. Olha só, 3 anos se passaram em Goiânia, e de repente eu recebo uma ligação, pelo WhatsApp, um toquezinho, e manda uma mensagem para mim. Uma jovem querendo falar comigo. Eu olhei, falei, vou me dar bem aqui, né? Agora, opa, ô glória. Não era crente. Olhei assim, vou me dar bem. Mais uma. Mal eu sabia a arapuca que Jesus estava armando para mim naquele momento. E de repente, essa jovem começou a mandar mensagem para mim. Eu te conheço, eu vi você num grupo de WhatsApp, de cantores sertanejos e tal. Eu falei, sou eu mesmo. Eu gosto do seu show, gosto bastante. Vamos marcar da gente sair e tal, se conhecer, tomar alguma coisa e tal. Eu falei, vamos sim. Vou ver o dia aqui certinho, vamos sim. Marcamos, encontramos, começamos a namorar. Eu sempre fui desse de namorar, eu nunca... Assim, eu já tinha tudo para ser crente. Eu não bebia, eu não fumava, eu tinha todas as prerrogativas para ser crente. Por mais que eu estava lá, eu queria era fazer sucesso quando eu estava lá. Eu queria era status, fama, foi para isso que eu fui buscar. Mas sabe o que eu encontrei em Goiânia? Algo muito maior do que isso, chamado Jesus Cristo, que mudou a minha história, que mudou a minha vida. E eu falo para você que não há nada que você possa adquirir, nada que você possa conquistar, nada que você possa fazer que se compare a 1 segundo na presença do Eterno. Não há nada. Sabe o que aconteceu? Saí com essa jovem, começamos a namorar, até que um certo dia ela chegou para mim e falou assim, amor, vamos na igreja? Eu falei assim, que centro espírita que você quer ir? Tem o Raul Machado ali perto da minha casa, tal. Nunca fui, não sou praticante, mas não, eu quero ir em igreja de crente. Eu falei assim, ixi, aí vai ficar ruim porque eu odeio crente. Mas tá bom, vê aí a igreja que você quer ir. Ela não falou nada. Chegamos na porta da igreja, uma igreja super pentecostal, sabe, daquela assim do manto mesmo. Aí nós chegamos super cedo no culto. O culto começava às 7h30, 8h40 nós estávamos chegando lá. E estava no meio do fogo. Eu sentei lá atrás. Ela sentou do meu lado e tinha um outro irmão com a cabeça baixada, falando em línguas, e aqui com a cabeça baixada, assim, falando em mistério com Deus, mais introspectivo. E o culto, meu irmão, pegando fogo. Eu cheguei para ela e falei assim, esse negócio tudo que está acontecendo aí, eu já vi no centro espírita acontecer, igualzinho esse negócio aí. Esse povo falando esses negócios aí, essas coisas. Ela, isso é o Espírito Santo. Você não pode falar isso, menino. Não, mas é muito parecido. Sim, o inimigo quer tudo que é de Deus mesmo, ele imita tudo que é de Deus. Para de falar isso, menino. Falei, tá bom. Então, é o Espírito Santo, tá bom. O irmão que estava do lado aqui, e ele falando em mistério com Deus, de repente ele, oh, glória,
aleluia, ele dá uma rasgada de glória. Eu falei, ei. Falei que aquele ele estava endemoniado. Mas aquilo para mim começou a fazer sentido. Aquilo para mim eu comecei a entender que de fato Deus agia. E Ele age, Ele tem a multiforme graça dEle. Ele tem a forma dEle de trabalhar em qualquer um de nós. E aí se converteu, Alan? Claro que não. Eu só queria farra, pinga e foguete, meu irmão. Eu não queria nada com Jesus. Mas eu estava lá por quê? Porque quando nós chegamos no culto, essa menina ela chegou e apontou, ó, sabe aquele que está sentado lá no púlpito lá? É meu pai. Falei, não, Jesus. Não. Você é filha de pastor? Sou filho. Você é crente então mesmo? Você não parece ser crente não. Eu já do mundo querendo falar como é que ela tinha que andar. Você não parece ser crente não, porque o jeito que você anda, as coisas que a gente tem feito aí, você não é de crente não. Aí ela, eu estou desviada, eu estou afastada, mas eu quero voltar. Eu sinto desejo de voltar para a presença de Deus. Eu falei, então tá, vamos voltar, vai voltar. Só que eu não queria nada com nada. Eu só queria crescer. E aí ela começou a orar para a minha conversão, e ela começou a orar para que algo acontecesse. E quanto mais ela orava pela minha conversão, mais as portas se abriram. Um dia ela levou eu para ir na fazenda, conhecer a família dela. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei lá, os tios dela tudo, fazendeiro, povo bem religioso. E eu cheguei para eles assim, ó, o negócio é o seguinte, eu sou espírita. Eles olharam assim com os olhão arregalados. Sai fora, rapaz. Mas me trataram com amor, tranquilo. Me abraçaram, o meu sogro me abraçou. Só um dia que ele me levou lá pra gente matar um frango. E aí ele botou a espingarda na cacunda assim, foi anda na frente lá. E eu fui com a espingarda aqui assim. Falei, olha lá, hein, o que o senhor vai fazer? Aí ele avistou o frango lá no meio do mato. Falou, tá vendo aquele frango lá? Eu falei, não tô vendo ele não. Ele falou, tá lá, ó. A cabeça dele apareceu lá no meio do mato agora. Eu falei, não tô vendo não. Então tá, então você vai ver. Puxou a espingarda e pá! Eu falei, o homem tem boa mira, meu irmão. O homem tem a mira boa, vou ter que cuidar. Mas, fora isso, foi tudo muito bem. Tudo maravilhoso. Entrei na família. Comecei a receber orações. Deus começou a falar comigo. Mas eu não queria nada com Deus. Aí sabe o que aconteceu? Eu tinha 2 sonhos muito grandes. Quem tem sonho, levanta a mão para ver. Você tem sonho? Pois é, eu tinha 2 sonhos. Um sonho era ser muito famoso. O outro sonho era levar alegria para as pessoas através da minha música. A minha namorada, ela me evangelizava de uma forma. Como é que ela fazia isso? No primeiro sonho ela não tinha como fazer, porque de fato eu estava ficando famoso. As coisas estavam acontecendo. Mas o segundo, levar alegria para as pessoas, ela falava, olha, cantando o que você está cantando, você vai cantar para que pessoas possam adulterar, se prostituir. Para que pessoas sejam incentivadas a consumir álcool, drogas. Você acha que você está levando alegria de fato para as pessoas? Até que chegou um dia em que eu fui fazer um evento num rodeio lá no Mato Grosso. 2.000 pessoas, 3 horas da manhã a gente entrando no palco, esse era o horário. Hoje em dia a gente vem para o culto, está dando 10 horas. 3 horas da manhã o povo lá esperando a gente para entrar no palco. Aí eu cantei, eu não conseguia dormir de jeito nenhum depois do show, porque era muita adrenalina. Fiquei lá no saguão do hotel, sabe o que aconteceu? Assistindo televisão, de repente eu escuto um barulho. Pá! 2 carros se chocam. Um acidente. Eles estavam um pouco distante, mas deu para ouvir o barulho. Saímos ali, olhamos, o que está acontecendo aqui? Parece que tem um acidente, chama a polícia, chama o bombeiro, chama tudo aí, gente. No dia seguinte, eu ouvi a seguinte notícia. Os carros bateram. O rapaz que estava dirigindo, estava no meu show, embriagado, possivelmente drogado. Ele faleceu na hora. A namorada dele que estava no carro também faleceu na hora. E tinha uma outra família que estava passando pela região. Não tinha nada a ver com a história. Não estava no meu show, só estava passando pela região. Infelizmente, 3 deles vieram a óbito. Só sobreviveu uma jovem de 7 anos de idade. E naquele momento eu ainda não tinha Cristo sobre a minha vida. Sabe o que eu senti? O peso, a culpa. Aquele sangue não estava nas mãos de Cristo, porque estava nas minhas mãos. Porque eu não tinha ainda sido justificado. Eu ainda não tinha sido justificado.
E eu senti aquele peso. E eu pensei, Jesus, eu já estava falando com Deus. Eu acho que eu quero largar tudo. Mas pensei por um breve momento. O mundo me seduzia muito. E o mundo sabe ser sedutor, meus irmãos. Eu vivi tudo o que um cantor do mundo gostaria de viver. E eu falo isso para vocês sem medo de errar. Não trocaria de forma nenhuma. Nenhum desses momentos que eu tenho vivido com Cristo, até mesmo os mais simples, dentro de um ônibus pregando o Evangelho. Nenhum desses momentos, por toda uma vida lá fora. Por toda uma vida sem propósito. Por toda uma vida desperdiçada. Alan, você se arrepende? Eu sei que tudo acontece no tempo e na hora que Deus quer. Comigo foi muito tarde. Quanto tempo poderia ter servido o Senhor antes disso? Mas veja bem, não acaba por aí. Eu tinha aquele grande sonho de ser famoso. E eu tinha um grande sonho de, sabe qual era o meu sonho? Falando bem rasgado, de fechar a matraca, de calar a boca literalmente da minha família, que tinha falado que eu ia sair daqui de Santa Catarina e eu não ia conseguir nada chegar em Goiânia. Eu tinha deixado a minha mãe aqui, mas eu não ia conseguir nada chegando lá. Aí nós recebemos o convite para ir a um programa de televisão chamado Programa do Ratinho. Quem já assistiu o Programa do Ratinho, levanta a mão. É muito ruim, gente, meu Deus do céu. Mas eu tive lá com a minha dupla, na época, num dia de carnaval, uma das maiores audiências. Aí sabe o que aconteceu? Eu realizei um grande sonho. E a minha família, uau, olha só! Ele estava aqui com a gente, agora ele está lá em Goiânia, ele está fazendo sucesso, está lá em São Paulo, ele está, uau! E eu cheguei no hotel, depois da gravação. Sabe o que eu pensei? Eu falei assim, Jesus, já estava conversando com Jesus. Eu não tinha intimidade, mas eu já falava com ele. Já tinha meses que eu congregava, já tinha meses que eu estava buscando um contato com ele, mas eu nunca sentia nada. Eu nunca abri o meu coração, sempre com o coração gelado. Aí, naquele hotel, naquele quarto de hotel, eu estava junto com o meu parceiro. E era um quarto muito grande, mas eu não queria orar na frente dele, eram 2 horas da manhã. E eu falei, eu preciso orar. Eu preciso agradecer a Deus por essa conquista. Eu preciso falar com Deus. Onde é que eu vou fazer isso? Não vou fazer aqui na frente do meu parceiro, né? Pô, ele vai achar que o cara que esse cara está orando? O que esse cara está fazendo? Fui para o banheiro. Pode orar no banheiro, tá? Não é pecado não, pode. Pode falar com Deus aonde você estiver. Até no meio daquele negócio que você está fazendo. Pode, fala com Deus mesmo. Aí eu ajoelhei. E eu falei assim. Deus, o Senhor permitiu eu realizar um dos meus maiores sonhos. Eu sempre busquei a fama, eu sempre busquei isso, eu sempre busquei ter o meu rosto nos holofotes, e o Senhor me deu isso. O Senhor permitiu isso acontecer, de fato, porque Ele tem que permitir para acontecer. Caso contrário, não acontece. Mas sabe o que eu falei para Ele? Mas eu continuo me sentindo vazio. Eu realizei um grande sonho. E continuo me sentindo vazio. E acredite, você pode realizar quantos sonhos você puder. E em nome de Jesus você vai realizar todos os seus objetivos. E Deus vai superar os seus objetivos. Porque é o que Ele tem feito na minha vida. De forma abundante. Mas acredite, nada disso vai se comparar ao grande dia. Quando Ele olhar para você e falar assim, ei, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nada disso vai se comparar. Nada do que você possa adquirir nessa terra vai se comparar. Só que para mim naquele momento não fazia sentido. Por quê? Porque eu pensei que quando eu realizasse o meu sonho, eu me sentiria completo. Mas eu estava vazio. E foi a primeira vez que eu chorei na presença de Deus naquele momento. E eu falei, Jesus, falei coisas fortes para o Senhor. Eu falei, Jesus, se alguma coisa me mostrar que esse não é o caminho, eu vou largar tudo e vou cantar só para Ti. E vou Te adorar. E vou exaltar o Teu nome. Esqueci do que eu falei. E muitas vezes a gente esquece do que a gente promete para Deus. Já aconteceu com você isso aí ou não? Já aconteceu? De você falar alguma coisa com Deus e de repente você esqueceu. Deus, eu falei que eu faria aquilo para o Senhor. Falei que eu ia jejuar essa semana. Meu Deus. Pois é, não tem pecado nisso não, mas cuidado com o voto que você faz. E de repente começam a acontecer muitas coisas. Eu recebo uma oração de fato profética. E a oração era a seguinte: nessa semana você vai ter uma decisão muito importante. E essa decisão vai depender da sua escolha. Ou é maldição eterna sobre a sua vida,
ou é a bênção eterna. Eu falei assim, mas, gente, uma semana, o que vai acontecer? Meu Deus, o que pode acontecer? Deus estava se manifestando, mostrando a glória dele para mim, e eu não queria enxergar. Aí, aconteceu algo muito grandioso. O programa do Ratinho passou, começaram mais convites, e nós íamos fechar em outras, Eliana, Raul Gil, todos esses outros programas da casa lá da SBT. E o empresário, cresceu o olho, zoiudão, falou assim, nós temos um contrato, e esse contrato é dividido em 3 partes iguais, para mim, o empresário, para você, Alain, e para você, Diego. Só que a partir de hoje, esse contrato que nós temos de 10 anos, eu quero diferente. Eu quero 60% para mim e vai ficar 20% para você, Alain, e 20% para você, Diego. Eu falei, a troco de quê? Você vai colocar quantos milhões na dupla? O que você vai fazer a mais para você pedir isso? Ele falou, eu estou trabalhando, eu que estou correndo atrás. Eu falei, quem sobe no palco? Sou eu. Eu estava chateado. Só que eu lembrei. A decisão. Uma decisão eterna. Desliguei o telefone e falei, não vou aceitar esse contrato. Uma semana se passou, essa mesma semana que eu falei para vocês, e então ele falou, vamos conversar, vamos sentar para conversar. Eu falei, tá bom. Ele botou o contrato na mesa e eu falei para ele, não, eu de fato não quero, essa é a minha decisão. Saí daquela reunião convertido. Falei assim, Jesus, agora o meu contrato está assinado lá na cruz do Calvário. A multa rescisória já foi paga. Eu não quero mais saber desse negócio. Eu vou simplesmente te servir. Ele falou assim, já vem você com esse papo de Jesus, esse papo, você está diferente. Eu não sei o que tem em você, mas você está diferente, meu irmão. Vamos conversar. Eu falei, não, minha decisão está tomada. Sumi. Mais uma semana se passa e ele vem com aquela voz mais mansa falando, Alain, tá tudo bem. Aquele contrato que a gente tinha, tá ok. Vamos continuar. Vamos fazer. Tá fazendo acontecer. Shows estão chegando. Eu falei, Reinaldo, a minha decisão está tomada. Eu não vou voltar atrás. Eu sempre fui muito decidido. E ele falou, então faz o seguinte, como é que você vai me pagar a multa? Eu engoli seco, eu falei, multa? Tipo, você tem um contrato comigo de 10 anos já. Para você cantar fora, para você fazer qualquer outra coisa, você vai ter que rescindir esse contrato. Eu falei, é mesmo, é? Essa parte eu não estava esperando. Aí ele mostrou o contrato lá. No contrato estava dizendo bem assim, olha como o inimigo é sujo. Estava dizendo assim, proibido o contratado de cantar, exercer a função, né, em paróquias, festas ecumênicas, em qualquer lugar, em eventos religiosos, até nisso. Eu falei assim, agora lascou, que agora eu estou laçado com esse homem, o que eu faço, Jesus? Sabe o que ele me ofereceu? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, resumindo, você quer sair, você quer cantar para Jesus mesmo? Então, todas as músicas que você gravou até hoje, todas as músicas que você escreveu até hoje, tudo que a dupla tem, todos os pertences, ônibus, essas coisas, tudo isso, você vai colocar eles no meu nome. Você não vai receber royalties nenhum, 0. Você não vai receber mais nada durante sua vida inteira. Você vai desligar o seu nome completo e todas as agendas que tem ainda da dupla, você vai fazer até o final sem ganhar 1 centavo. Essa é a minha condição e eu te libero do contrato. Eu falei, onde é que eu assino? Se é para fazer, se é para servir esse Deus, onde é que eu assino? Eu estou disposto. Eu quero fazer. E ele foi lá e colocou assim, vou ter que colocar só um adendo no contrato. Eu falei, o que você quer mais? Ele falou assim, o contrato vai ficar explícito e proibido que você vai ser proibido de cantar em qualquer outro evento secular durante toda a sua vida. Eu falei, essa parte está fácil, pode colocar aí, meu irmão. Até ali, Jesus falou assim, agora é para sempre. Está consumado. Eu assinei. E agora? Imagina um cristão convertido fazendo show. E no meio do show, tinha que chamar algumas jovens para dançar no palco.
Durante 1 mês e meio, eu fiz shows gratuitamente. E vendo jovens de 10 anos de idade, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, subindo no palco. E fazendo aquela bagaceira. E eu comecei a pensar, meu Deus, podia ser minha irmã. Podia ser alguém que eu conheço, um parente meu. Aquilo começou a me fazer tão mal. E essa foi a parte mais difícil. Não foi a parte de abrir mão, de deixar o dinheiro, de deixar essas coisas, não foi. Até porque eu estava começando a ganhar dinheiro. Mas acredite, naquele momento, quando eu estava fazendo isso tudo, quando eu estava passando por essas dificuldades, eu só lembrava, Ele pagou um alto preço. Se é isso que eu tenho que pagar, se esse é o preço, eu não sabia o que eu tinha que pagar, o preço que eu ia pagar. Eu não sabia aquilo que eu ia ter que passar, as renúncias que eu ainda tenho que enfrentar. E então, eu rompi o contrato, paguei tudo, saí da dupla e comecei a servir Jesus. Maravilha! Oh, glória a Deus! Pois agora, você vê que tinha na jogada um homem desempregado, que ia casar com aquela jovem que tinha levado ele para a igreja, que é essa jovem que está aqui, a minha esposa. Se você puder aplaudir a vida de Jesus na vida da minha esposa. 1 ano orando por mim. E aí, essa é a parte interessante agora do testemunho que eu vou te falar. A minha conversão. Olha lá em como começou tudo. O testemunho da renúncia é importante para você entender que nada que você possa adquirir lá fora se compara ao que você tem aqui dentro. Você está entendendo? Tudo que eu adquiri eu tive que deixar para trás. E essa é a realidade sua. Tudo que você adquirir, tudo que esse mundo te entregar, você vai ter que deixar para trás, para abraçar a causa do Evangelho. E eu, naquele momento, eu nunca tinha feito nada na minha vida, a não ser fazer curso de teatro e cantar. Eu contei a minha vida aqui para você. Eu tive que arrumar um emprego, e eu ia casar com a Angélica. E eu não tinha um centavo, eu tinha deixado tudo para trás. Arrumei um emprego de garçom, pense num garçom ruim. Ah, ruim, menino, ruim. E eu comecei a trabalhar, aí teve uma vigília. Fui batizado no Espírito Santo, falando em mistério com Deus. Eu falei, Deus, eu acho muito nobre eu servir pessoas com uma bandeja, mas eu quero te servir. Eu quero te servir, eu não vejo sentido. Para mim não faz sentido isso, não faz sentido eu abrir mão de tudo que eu abri. Eu cantava lá para o inimigo, eu fazia de tudo. Eu agradava o inimigo 24 horas por dia. E agora eu não consigo fazer nada, eu estou aqui só servindo pessoas. E às vezes até servindo cerveja. Cerveja não, direto. Servindo cerveja para as pessoas nesse boliche. Faz alguma coisa, Senhor. Cuidado com o que você pede para Deus. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Fui demitido. Não foi porque eu era um garçom ruim. Talvez foi, não sei. Mas a chefe chegou e falou para mim assim, ó. Eu não sei porquê, mas eu sinto que você não pertence a esse lugar. Eu falei assim, eu pertenço sim, moça, pelo amor de Deus. Eu preciso desse dinheiro. Não, é sério, sério. Eu sinto que você não pertence a esse lugar e eu preciso te dar conta. Sabe, você é bem apessoado, você é um menino educado, você está aprendendo. Quebrou uns pratinhos, mas você é um cara que está aprendendo. Eu não precisaria te demitir, mas eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer isso. Falei, poxa, tá bom, né? Bom. Chegando, indo para casa, pegando o ônibus. Beleza. Nunca tinha pegado o ônibus direito, só quando eu morava aqui em Floripa mesmo. Mas depois do sertanejo, não era comum para mim aquela prática. Pegando o ônibus, voltando para casa e pensando, né, com aquela dor de cabeça. Meu Deus, falar para minha esposa, minha futura esposa, que eu perdi o emprego, que eu não tenho como pagar o casamento, como é que vai ser? A minha chefe fez até um acerto legal comigo, ela foi muito generosa. Mas, notícia ruim que eu vou ter que dar para ela, né? De repente, sabe o que acontece? Entra no ônibus um pastor. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Pá, pá, batendo no povo todo. E eu no meu auge ali de 2, 3 meses de crente, eu sentadinho no ônibus, eu olhei bem para a cara dele, pensei assim, se ele tivesse um pouquinho mais de sabedoria, acho que ele ganhava umas almas aqui nesse ônibus. E de repente o Espírito Santo só chega para mim e fala assim, mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa, né? E você, que trabalhou 1 mês lá naquele boliche, e nem para os garçons maconheiros você falou que eu sou bom.
Você viu eles fumando maconha e você não falou nada. Esse pastor está falando aqui. Baixei a cabeça, tomei um tapaço de luva do Espírito Santo. E aí o pastor fez o apelo. E umas 4 ou 5 vidas aceitaram Jesus. Eu falei assim, uau. Eu não esperava isso acontecer. Eu achei que ninguém estava dando atenção. Tá bom. Fui descer do ônibus. Pastor André, quando eu estou descendo da escadaria do ônibus, falei, foi interessante esse negócio, né? Na hora que eu botei o pé assim, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele sempre vai dar às vezes um tapinha de luva para você acordar, mas ele vai dar a solução, ou ele vai te dar o motivo pelo qual ele te deu esse tapinha de luva. Ele falou assim, mas se você quiser, eu posso te usar, e eu vou respeitar a sua individualidade, porque de fato a palavra de Deus é assim, né? Se você pegar as escrituras, você vai ver que Pedro, em um dado momento, quando ele escreve, ele diz assim, que as escrituras que Paulo escrevia eram difíceis de entender, porque a intelectualidade de Pedro era diferente da de Paulo, e ele era cheio do Espírito Santo também, mas não é porque você é cheio do Espírito Santo que o outro é igual a você. Nós somos seres diferentes. E o Espírito Santo falou isso para mim, e eu cheguei em casa então com autoridade, eu falei, amor, tenho 2 notícias para você. Ela falou, eita, tá feliz, hein? A boa e a melhor ainda. Ela falou assim, manda a boa então. A boa é que eu fui demitido. Ela olhou para mim assim. E a ruim? E a melhor ainda, perdão. E a melhor ainda. A melhor ainda é que eu vou cantar e pregar nos ônibus. Ela olhou com essa cara para mim. Ela falou assim, como é que é? Eu falei, eu vou pregar o evangelho. E ela falou assim, tá bom, vamos orar. Eu falei, não, mas o Espírito Santo testificou no meu coração de que Ele vai me usar da forma com que Ele vai respeitar a minha individualidade e eu vou ministrar. Ela, vamos orar. Eu falei, tá bom, vamos orar. Uma coisa é você falar que você vai fazer alguma coisa para Jesus, outra é de fato você começar a fazer. Aí sabe o que aconteceu? 1 mês se passou e nada eu fiz. Ninguém ouviu de Jesus através da minha vida, nada. Mas chegou o dia, nós casamos, e depois de casar, eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. O dinheiro acabou, meu sogro me emprestou dinheiro para pagar o casamento, graças a Deus, ainda não paguei meu sogro, me perdoa, por favor. Olha aqui, não, mas ele deu o dinheiro. Olha aqui. Falei, Jesus, é hoje, vou pregar o evangelho. Vou jejuar uma semana antes e vou pregar o evangelho. Peguei meu violãozinho, botei no meio da minha perna, sentei no ônibus 7h30 da manhã para pregar o evangelho. Comecei a orar, violão aqui. Senhor, eu estou aqui, disponível para te servir. Me capacita, fala através de mim. Eu quero fazer, Jesus. Eu não sei como fazer, mas eu quero fazer. Então usa-me. E orando, em lágrimas e tal. De repente o motorista, pessoal, bora descer. Chegou o ponto final, só eu dentro do ônibus. Ixi, acabou a jornada? Tá bom, vamos pegar outro ônibus. Entrei em outro ônibus, era mais ou menos 8h30 da manhã, e eu orando, e nada de pregar. 9h30 da manhã, eu orando, e nada de pregar, entrando em vários ônibus diferentes, até que eu cheguei a uma simples conclusão. Senhor, aquele pastor tinha uma ousadia fora do normal, que eu não consigo. Eu estou aqui dando desculpa. Eu não consigo, eu já cantei para milhares de pessoas, mas eu não consigo cantar para essas 50 pessoas que estão aqui. Eu não consigo adorar o teu nome, eu não consigo pregar uma palavra, eu não consigo. E pela última vez, eu sentei no ônibus, paguei mais uma passagem, comecei a orar e falei, Jesus, eu acho que eu vou voltar para casa nesse ônibus. Vou até o ponto final e vou voltar para casa. E de repente eu senti uma mão no meu ombro. Eu falei, pronto, agora é Jesus. Quando eu olhei assim, era uma vendedora de balinha, vendendo balinha no ônibus. Eu falei, não é Jesus. Ela chegou e olhou para mim e falou assim, ei, você está com a cabeça baixa? Você está com os olhos vermelhos, menino? Está chorando? Eu falei, eu estou falando com Deus. Ela,
Que bom que você é desses que fala com Deus, né? Uhum. E esse violão que está aí no meio da sua perna? Eu falei, meio acanhado, é o violão que eu uso para adorar Jesus. E ela faz o seguinte então: levanta e canta em nome de Jesus. Naquele momento parece que o meu coração se encheu de amor, foi contaminado por aquela ordenança, porque de fato o ID é uma ordenança, não é um talvez você possa fazer, quem sabe se você quiser. E meu coração queimou naquele momento, irmãos. Eu levantei e eu comecei a cantar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. E eu comecei a cantar, com os olhos fechados, com ousadia. Quando eu abri os olhos, eu estava chorando. A vendedora de balinha estava chorando, o ônibus inteiro estava chorando. E muitas vidas foram alcançadas naquele ônibus. E então eu não parei mais. A disponibilidade que estava no meu coração começou a queimar. E então Deus começou a me levar para vários locais. Porta de lotérica, clínica de reabilitação, asilos, orfanatos, porta de restaurante. Todo lugar que eu ia, impulsionado por aquela palavra, impulsionado por aquele momento, impulsionado por aquele encorajamento, impulsionado pela disponibilidade, eu comecei a fazer. E Jesus começou a me prometer mais coisas, e eu não conseguia enxergar nada acontecendo. E às vezes a gente não consegue mesmo. Aí sabe o que aconteceu? Eu estava na porta de uma lotérica, num sol escaldante, 3 anos depois. E Jesus falando: eu vou te levar para as nações, para pregar a minha palavra, e muitas vidas você vai alcançar. E eu falei: Jesus, eu não consigo nem pagar uma passagem para a cidade vizinha. Como é que eu vou para fora do Brasil? Eu renunciei tudo, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais recursos, eu não tenho mais nada. Eu pregando na porta de uma lotérica, chegou um irmão e me fez um convite para mim. Ei, paz do Senhor, varão. Falou aquele jeito bem, né? Pentecostal. Falei: paz do Senhor, querido, tudo bem? Queria que você fosse pregar e cantar na minha igreja. Achei muito bonito o trabalho que você está fazendo aí. Falei: amém, eu vou sim. Qual que é a sua igreja? Não vou falar o nome, tá não. Mas é uma igreja bem tradicional, zona. Daquelas que não pode ir pessoas de outros ministérios. Aí, mas você já sabe mais ou menos o que eu estou falando. Aí beleza. Cheguei, aceitei. Cheguei em casa, falei com a minha esposa: amor, fui convidado, hoje foi uma bênção. Muitas vidas alcançadas, Deus fez grandes coisas e eu fui convidado para cantar numa igreja, na igreja tal. Ela olhou assim: igreja tal? Mas essas igrejas não deixam você ministrar lá. Que dia que é? Falei: domingo. Ela falou: piorou. Mas nesse domingo agora eu vou estar envolvido no culto na nossa igreja, meu amor. Então, né, vou ajudar meu pai na organização do culto. Então nesse culto eu não vou contigo. Esperta, já sabia. Mas eu te perdoo, meu irmão, tá bom? Eu estava certo nessa vez, em ter ido. Ela falou: amor, você tem certeza que você vai? Sim. Glória a Deus. Tudo bem, se foi chamado, vai, né? Cheguei lá, o que aconteceu? O irmão que me chamou para ir no culto, não foi no culto. Não foi. Começou a oração e o povo orando. Essa parte eu gostei, estava orando. Eu falei: não vai começar o culto, mas está orando, tá bom? E orando. Aí, falei: acho que já vai dar hora de começar o louvor, né? Vou falar com o porteiro, porque o irmão que me chamou não veio. Mostrei o celular, esse camarada aqui, mostrei a foto. Me chamou para vir aqui cantar e pregar, estou à disposição. O rapaz olhou assim: é mesmo, é? Tá bom, vou chamar o pastor. O pastor desceu do púlpito, veio falar comigo. Olhou para a foto do irmão, olhou para mim. Olha, esse rapaz aí, ele não decide nenhum tipo de programação aqui na igreja, e tem um tempinho que ele não vem no culto. Mas diga aí, de que Deus e amor você é? Eu falei o nome da igreja. Aí, falei: pastor, o meu Deus é amor, mas eu não sou Deus. Eu falei: mas estou aí, pastor. Se o senhor quiser, estou aí para servir. Ele falou: irmão, uma ordem de cima
não é a minha vontade, tá? Mas uma ordem de cima me impede de botar você para estar cantando, né? Outros ministros de outros ministérios. Mas você é bem-vindo para cultuar junto com a gente. E naquele momento, eu poderia ter ficado no culto? Poderia. Mas eu senti assim algo, porque eu não tinha o discernimento. Acredite, eu estava servindo Jesus, e às vezes a gente pode servir Jesus há tanto tempo. Eu estava servindo Jesus há 3 anos, pregando o evangelho todo dia, num solzão escaldante de Goiânia, e Jesus falando que ia fazer tanta coisa, eu não via nada acontecendo. Eu estava tão chateado com Jesus, porque eu não conseguia enxergar nada do que ele estava fazendo. Como assim, Alan? Eu pregava o evangelho e achava, bom, se eu continuar fazendo isso, eu creio que Deus, os motivos estavam errados. A motivação estava errada. A minha pergunta que eu faço para você é: qual é a motivação que te traz aqui no Alive? O que te faz servir a Deus? Qual é a motivação? Eu não entendia isso ainda naquele momento. Eu não tinha maturidade para entender. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a contestar a Deus. Eu comecei a contestar. Eu estava lá no mundo, eu estava ganhando dinheiro, eu estava tendo uma vida bem sucedida. E aí eu renunciei tudo, achando que tinha renunciado a alguma coisa. Quem morreu na cruz foi eu, meu filho. Mas achando que eu tinha feito alguma coisa. Ei, comecei a falar: não quero mais não. Não quero mais. Chega para mim. Eu estou cansado. Eu cansei, Jesus. E ainda mais uma dessa, uma portada na cara. O que eu vou aprender com esse negócio aqui? Eu estava pregando o teu evangelho. Eu quero saber o que eu vou aprender. E de repente o Espírito Santo grita de novo. Ele é perito, quando ele quer dar tapa de luva, ele dá. E ele fala assim: ei, para o carro e para de reclamar. E olha ao seu redor. E eu olhei. Quando eu comecei a olhar, sabe o que acontece? Começa a chover. Eu falei: ah, pronto, piorou. Nem o desembaçador do carro está funcionando agora. O carro estava quase sem gasolina. Eu tive que descer o morro na banguela com o carro. Meu Deus, Jesus, o que falta mais acontecer? E ele olha ao seu redor. E tinha uma igreja aberta. Começou a chover. E ele falou: sai do carro e entra lá. Eu falei: não saia do carro, não vou entrar lá. Já é quase na hora do amém. Está chovendo. Entra lá. Tá bom, Jesus. Chega aqui. Fica bem na frente assim, parado. Eu entrei na igreja, dei a mão para o obreiro. Por isso que qualquer função que você fizer na igreja é muito importante. Qualquer coisa que você está desempenhando para o Senhor é muito importante. Naquele momento, o rapaz me deu a mão e ele falou assim para mim assim: ó, ei, querido, a paz seja contigo. E nessa casa aqui você é muito bem-vindo. Falei: opa. Eu acabei de tomar uma portada na cara lá. Não fui bem-vindo lá. Bati a poeira do sapato lá e fui embora, como Paulo fala. Mas Deus me levou para um outro local. Entrei no culto, palavra falando sobre renúncia. Só tomei paulada para todo lado. Pá. E no final do culto, aí já que Jesus me trouxe aqui, não sei o que ele quer comigo aqui, a palavra foi boa. O obreiro me deu uma certa confirmação. Não sei o que o senhor quer, Jesus, mas vou falar com o pastor. Entreguei o meu CDzinho que eu tinha na época. Falei: pastor, tem um CD aqui com uma música minha no CD. O senhor vai ouvir uma música. Pobre. Você vai ouvir uma música. Mas aconteceu isso. E eu estava pregando o evangelho na rua e tal. Recebi um convite, tomei a portada na cara. O cara da Deus é amor, arrebentou tudo, tal, não sei o quê. E eu estou aqui. E o Espírito Santo me trouxe aqui. Ele falou: tá bom, já que foi o Espírito Santo, então na próxima semana, no domingo, você prega e você canta nessa igreja aqui. Eu falei: ô, glória. E era uma igreja muito boa. Aí, sabe o que aconteceu? A minha esposa foi nesse culto. Nesse outro culto que eu fui convidado. Nessa ela foi, porque era uma igreja genuína. Ela sabia que nada de errado ia acontecer. Brincadeira. Ela foi porque ela sempre vai comigo. Ela só não foi na Deus é Amor porque tinha funções da nossa igreja mesmo. Né, amor? Olha aqui. Cheguei no final do culto nessa igreja. Foi uma bênção. Muitas almas se renderam ao Senhor. Eu contei o testemunho. Falei do amor de Deus. E aí eu peguei meu violãozinho e eu comecei a cantar.
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Cantei Reckless Love, cantei Ousado Amor, em inglês. Um pedacinho, nem sei porque eu fiz isso. No Goiás, não tem sentido algum fazer isso. Aqui até tem, porque muitas pessoas, mas lá poucas pessoas falam inglês. E aí o pastor falou, para aí. Seu inglês é bom, hein, companheiro? Falei, pastor, eu aprendi quando eu era jovem, contei o testemunho da depressão para ele. Quando eu era jovem, aprendi, então eu gosto muito de música internacional, e aí eu gosto de cantar louvores, e Deus falou que vai me levar para outras nações, então, mas eu gosto de cantar. E ele falou assim, e você já pensou em fazer esse trabalho fora do Brasil? E eu falei, pastor, Deus falou que vai me levar, mas eu não tenho a mínima condição. Eu não consigo nem ir na esquina. E ele falou assim, ei, meu filho, eu não estou perguntando se você tem condição. Eu estou perguntando se você está disponível. Porque eu fui pastor por 14 anos na Bélgica e eu vou fazer de tudo para te levar lá. Queridos, eu não sei se você está entendendo, mas eu estava pregando o evangelho na porta de uma lotérica, debaixo de um sol quente. Recebi um convite que foi a maior furada da minha vida. Esse convite me levou para uma outra igreja, que eu não imaginava que iria acontecer. E no final desse culto, esse pastor vem e me fala que faria de tudo para me levar para fora do Brasil. Não importa onde você esteja, importa com quem você está. Eu estava em um local mais simples possível. Recebi a porta na cara que mais doeu na minha vida, doeu mais até do que no mundo. Porque eu pensava que eu estava fazendo alguma coisa, mas o meu coração não conseguia entender que as intenções por detrás do que eu fazia ainda estavam erradas. Mas quando eu comecei a entender e a confiar e a depender de Deus, Ele começou a de fato abrir as portas. Ele começou a de fato fazer aquilo que Ele queria fazer. Eu não tinha nem passaporte, Ele falou, faz seu passaporte. 4 meses depois, eu estava debaixo da Torre Eiffel, junto com a minha esposa, alcançando vidas para Jesus pela primeira vez. E o nome de Jesus foi glorificado. E então nós voltamos uma segunda vez, e voltamos uma terceira vez, e voltamos uma quarta vez. E então encontramos por um acaso numa praça o líder do maior movimento missionário da Europa, que simplesmente nos comissionou a estar junto com eles. E então conseguimos aplicar tudo aquilo que nós fazíamos no Presence também, criamos uma escola missionária e por fim, nesse ano agora, através da escola missionária, começamos a levar jovens, uma escola 100% gratuita, fizemos essa turma inteira 100% gratuita. E a primeira turma da escola nós fizemos com a nossa igreja e começamos a aplicar todas as técnicas, tudo aquilo que eu e minha esposa buscando em conhecimento e com a prática. E aí um dia, o Daniel, um dos alunos, ele chega para mim e fala assim, Alan, vou começar a evangelizar no ônibus sozinho. E eu fiquei muito feliz, porque foi o primeiro local onde eu fui evangelizar. Eu falei, que bênção, Daniel. Quando que você vai? Ele falou, vou na quarta-feira. Eu falei, amém, glória a Deus. E a Angélica logo do lado chegou assim, amor, vamos com ele. Eu falei, vamos lá orar por ele. No mesmo dia, na parte da manhã, nós tínhamos uma mentoria com uma pessoa lá na Inglaterra. Ofertamos para essa jovem, abençoamos a vida dela. 2 pessoas. Você vai entender a dupla honra. Olha isso aqui. Fizemos a mentoria, o Daniel chegou lá em casa. Eu falei, Daniel, você espera um pouquinho, a gente está terminando aqui, a gente vai com você para o ônibus. Instruímos ela, ficou super feliz, foi pregar o evangelho e fomos com o Daniel. O Daniel foi no ônibus, eu cantei e ele pregou. Muitas vidas foram alcançadas para a glória de Deus naquele ônibus. E o Daniel continuou empolgadão. E aí, geralmente nós íamos de carro, levávamos os jovens da escola e entrávamos no ônibus. Dessa vez não. Dessa vez nós fomos direto para o ônibus. Nós paramos no ponto de ônibus, começamos como foi no início mesmo. Eu e minha esposa, como foi no início mesmo. Entramos nesse ônibus. O Daniel pregou. No ônibus de volta, porque a gente tinha que voltar para casa, a gente não estava de carro. Ela queria gravar alguns materiais para a escola, falando, meu amor, fala algumas coisas aí, olha, gente, você que quer aprender, falar sobre missões, falar sobre o amor de Deus, pregar o evangelho, nós temos um curso de missões, evangelismo e tal, gravar esse tipo de vídeo. Mas eu estava dentro do ônibus. Eu falei assim, amor,
Vou cantar para esse povo aqui, vou pregar. Filma aí. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a cantar aquela mesma música, lá de trás. Eu fiz o apelo. E quase todas as pessoas do ônibus aceitaram Jesus. E ela gravou isso. E sabe o que aconteceu? Isso foi no dia 5 de janeiro. No dia 10 de janeiro, esse vídeo estava batendo 20 milhões de visualizações no Instagram. Um vídeo sobre evangelização. Não era um vídeo de dancinha. Não era um vídeo de uma música, de um cantor super famoso. Era um vídeo super simples de alguém que estava pregando o evangelho. E então começou a acontecer muitas coisas. E todas as páginas começaram a compartilhar aquele vídeo. E esse vídeo é o vídeo mais viralizado do Instagram no Brasil no ano de 2025. Talvez você não me conhecia, mas certamente, talvez você ou alguém que você conhece assistiu esse vídeo. O vídeo já ultrapassa em todas as páginas que postaram, inclusive com a minha, já ultrapassa 60 milhões de visualizações. Somente o vídeo do Nicolas, esse ano, teve mais visualização. Aquele vídeo lá da parede preta que ele fez lá. Queridos, Jesus está colocando um sentido de urgência no coração de muitas pessoas nesse tempo. Ao ponto de que um vídeo tão simples como esse, sobre evangelização, está tomando essa grande proporção. E então a gente continuou postando os mesmos conteúdos que a gente postava sempre. As pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho. E aí chegaram mais alunos. E Deus começou a esparramar aquilo que Ele começou a fazer na minha vida lá atrás. Mas você viu que foi uma caminhada um pouquinho grande. O texto que eu li no começo para vocês, e agora eu encerro, em Mateus 14, versículo 24, fala que os discípulos, eles estavam no barco porque Jesus mandou eles irem. Mas na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 horas da manhã e 6 horas, eles avistam algo. E olha só o nível intelectual das pessoas que andavam com Jesus. Não eram pessoas super capacitadas, porque se fosse, eu não estaria aqui. Olha aqui, ele chega e fala para eles: vai lá, pega esse barco e vai lá no meio do mar, que eu vou encontrar com vocês. Ele não fala como vai encontrar, mas no meio da madrugada, ele chega andando sobre as águas. E ao ponto de que os discípulos não são capacitados, que eles olham e falam assim: ei, olha o fantasma! Aterrorizados, olha o nível dos camaradas. E aí, eu gosto de Pedro. Porque Pedro mesmo medroso naquele momento, pensando assim: ei Jesus, se és tu mesmo, manda eu ter contigo por cima das águas. E eu penso, vamos fazer uma matemática básica. Jesus está andando em direção ao barco. Ele ia chegar no barco, sim ou não? Sim. Ele já estava a caminho. Eu te pergunto, por que é que Pedro queria sair do barco para se encontrar com Jesus, se Jesus já estava fazendo esse caminho em direção ao barco? Queridos, se você quiser viver coisas extraordinárias com Deus, você vai ter que renunciar a muita coisa. E você vai ter que sair da sua zona de conforto. Para mim era muito confortável eu viver a vida que eu vivia. Para mim era muito confortável eu ganhar o dinheiro que eu ganhava. Para mim era muito confortável não precisar fazer nada do que Jesus me pediu para fazer. Mas eu fiz porque eu quis, porque eu estava disponível. E mesmo quando eu comecei o meu ministério, eu fiz muitas coisas, muitas bobagens, mas Ele sempre foi me admoestando e me ensinando. E você não precisa ser perfeito. Aí que está o segredo. Ele fala para você: vem a mim como estás. Eu não sei se no meio das pessoas que estão aqui nessa noite, tem pessoas que ainda não receberam Jesus como Salvador. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se o seu chamado está ativado. Eu não sei como você tem vivido a sua vida. Se tem sido um lifestyle cristão, se tem sido um estilo de vida cristão, ou se você só simplesmente tem frequentado um culto. Mas o que eu sei é que Ele quer de mim e de você mais. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele te chama para você sair daquele barco. E sabe uma coisa que eu tenho certeza? Que
que se Pedro não tivesse olhado para as circunstâncias, ele teria dado um abraço em Jesus no meio daquele mar. A palavra de Deus não diz quantos passos Pedro dá em direção a Jesus, mas a palavra de Deus diz o quê? Que ele anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu não sei se ele deu 3, 4 passos, mas eu sei que nenhum dos outros discípulos tem esse testemunho. Se você quer viver coisas extraordinárias, você tem que fazer coisas extraordinárias. Você tem que sair da sua zona de conforto, ao ponto de que muitas pessoas vão pensar: o que ele está fazendo? Não tem lógica o que ele está fazendo. Porque não tinha lógica nenhuma o que Pedro estava fazendo. Mas nenhum dos outros discípulos tem o testemunho que Pedro tem. Tanto é que não são nem citados os nomes deles, somente o de Pedro. Só que aí acontece o quê? No meio daquele caminho, Pedro vai andando, Jesus está de braços abertos. E eu imagino que Jesus está falando: ei Pedro, não tira os olhos de mim. Continua olhando para mim, Pedro. Você vai viver o extraordinário, Pedro. Continua, Pedro. E Pedro está olhando, e de repente ele vê uma onda maior, ele vê aquela tempestade, ele vê a circunstância, ele: ai, calma aí, Jesus, está complicado aqui. E ele tira os olhos de Jesus por um segundo. E aquilo é o suficiente para ele começar a submergir. E então, obviamente que Jesus é tão misericordioso que ele não vai abandonar você no meio do mar. Ele vai lá e puxa Pedro, pega a mão de Pedro e fala: ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Ou seja, se você não tivesse duvidado, a gente ia se abraçar no meio daqui desse mar. Não chega até o meio da caminhada não. Se eu tivesse parado no meio da caminhada, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Já foram mais de 20 países pregando o Evangelho. E as pessoas pensam assim: esse camarada deve ser rico demais. Eu pago parcela de carro, eu não tenho casa própria, eu sou uma pessoa comum como qualquer um de vocês. Mas eu tenho um Deus que promete e cumpre. E eu escolho acreditar nas promessas que Ele fez. Se você acreditar, se você não duvidar, oh Espírito Santo, eu creio em uma geração que vai viver coisas tão extraordinárias que não vão parar no meio do mar. Oh, aleluia. Eu creio em uma geração que não vai olhar para a circunstância, mas que vai abraçar Jesus no meio do mar. Se você que está aqui nessa noite quer sair da sua zona de conforto: Alan, eu não estou nem no barco ainda, porque eu ainda não recebi Ele como meu Salvador. Ei, não estamos te convidando a fazer parte de uma religião, porque a religião não salva ninguém. Não estamos te convidando para fazer parte de uma igreja, porque uma igreja não salva ninguém. Estamos te convidando para você ganhar muito mais do que uma mega sena. É ter o seu nome escrito no livro da vida, e ter a oportunidade naquele grande dia de falar assim: ó, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Para você que nunca fez uma oração de confissão, e para você que fez também, eu quero fazer uma oração. E se nesse momento você sentir no seu coração de você repetir ela, repita comigo assim, ó: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus maus caminhos. Governa a minha vida, Jesus. Faz tudo novo em mim. Eu não quero ser o mesmo. Eu quero sair do barco, andar sobre as águas e te abraçar, em nome de Jesus. Quem fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez aqui? Você, meu querido. Quem mais? Tem mais alguém? Temos almas para Jesus aqui, gente. Glória.